Fala galera, tudo bem com vocês? No nosso vídeo de hoje da disciplina de gestão de obras, vamos continuar falando sobre diagrama de rede, caminho crítico, mas hoje a gente vai conversar sobre a identificação do caminho crítico e das folgas, né, através do método dos blocos. Na aula passada a gente viu esse caminho crítico através do método das flechas. Hoje a gente vai conversar sobre o método dos blocos, certo? O que é que vai ter no método dos blocos, pessoal? A gente vai ter essa representação aqui. Aí eu puxei uma setinha para identificar, né, o que é cada coisa, né? Primeiro, a gente tem aqui a primeira data de início da atividade, temos a atividade e a primeira data de término. Depois a gente tem a última data de término, a duração da atividade e a última data de término. Certo? Então, vai ser isso que vai ter nos nossos bloquinhos. E quais são os passos para a gente calcular essa rede através do método dos blocos, né? Inicialmente, a gente vai pegar aquele instante inicial do projeto, né? E geralmente a gente vai utilizar uma atividade que não tem atividade predecessora, né? E a gente vai escrever o valor zero, né? Ou seja, aqui, ó, na primeira data de início, a gente escreve o valor zero. Esse valor é transferido para a primeira quadrícula, né? Que eu falei agora, a primeira data de início das atividades iniciais, aquelas sem predecessoras. Então, a gente vai identificar todas as atividades iniciais e elas vão começar no instante inicial do projeto com o valor zero, né? Com a data zero, como primeira data de início, certo? Depois, a gente vai precisar calcular a primeira data de término, né? Inicialmente, a partir das atividades iniciais. Então, a primeira data de término, ela vai ser dada por essa expressão, né? Primeira data de início mais a duração da atividade. Então, a gente tem aqui, ó, supondo aqui, pessoal, coloquei aqui essa atividade só para a gente ter uma noção, né? Ó, calcula-se a primeira data de término dessas atividades iniciais por meio dessa expressão. Então, vamos supor que aqui a primeira data de início seja zero. Então, como é que eu vou calcular a primeira data de término? Zero mais a duração da atividade, que são 4, né? Então, a primeira data de término aqui seria 4. Vamos para o próximo passo. A primeira data de início, né, PDI, de cada atividade, vai ser a primeira data de término da sua predecessora, certo? Em outras palavras, a primeira data de término, ela vai ser transferida às sucessoras como primeira data de início, certo? Então, eu vou ter uma atividade lá, predecessora, e aí, a primeira data de início da atividade sucessora é a primeira data de término da atividade predecessora. No caso de uma atividade possuir mais de uma atividade predecessora, a gente vai adotar o maior valor. Então, a primeira data de início vai ser o máximo entre a primeira data de término das predecessoras, certo? Então, por exemplo, se eu tenho duas atividades predecessoras, uma com primeira data de término de 8 e outra com primeira data de término de 5, a primeira data de início da minha atividade sucessora será 8, certo? Sempre a gente vai adotar o maior. Calcula-se a primeira data de término de cada atividade por meio dessa expressão aqui. Primeira data de término é igual à primeira data de início dessa atividade mais a duração dela. O término mais cedo do projeto é anotado na parte inferior da barra de fim. Aí, pessoal, depois que eu calculei, né, a primeira data de início e a primeira data de término de todas as atividades, eu vou fazer de forma similar ao método das flechas, né? E vou fazer voltando para calcular o quê? A última data de início e a última data de término, certo? Então, vamos olhar. Atribui-se como término mais tarde do projeto a própria data do término mais cedo do projeto, anotando na parte superior da barra de fim. Então, quando a gente chegar lá na última atividade, qual vai ser a última data de término que a gente vai adotar? A última data de término da última atividade vai ser a primeira data de término dela, certo? E aí, esse valor é transferido para as atividades finais, aquelas que não têm sucessora, como a última data de término, certo?
E a última data de início das atividades finais, ela vai ser dada por última data de término menos a duração. Então, vamos supor que eu tenho uma atividade final, que a última data de início dela é 10, né? Então, a última data de término dela também vai ser 10. E a última data de início, o 10 menos a duração dessa atividade. Se você supor que a duração dessa atividade é 2, então a última data de início dela vai ser 10 menos 2, 8. Vai ficar bem mais claro quando a gente fizer o exemplo, tá certo? E a última data de início ela vai ser transferida para as predecessoras como última data de término, né? Então, por exemplo, considerando uma atividade final, onde a gente calculou através daquela expressão, né? Última data de término menos a duração, a gente calculou a última data de início. Essa última data de início vai corresponder à última data de término da atividade predecessora, certo? Se a atividade tiver mais de uma sucessora, a última data de início vai ser a menor, né? Das últimas datas de término das sucessoras. Ou seja, a última data do início vai ser o mínimo entre as últimas datas de término das atividades sucessoras. E aí a gente vai calcular a última data de início de cada atividade por meio dessa expressão, né? Última data de início vai ser igual à última data de término menos a duração. Ao final da passada reversa, adota-se o início mais tarde do projeto na parte superior da barra de início, certo? Lá no comecinho. Aí, pessoal, além disso, vocês viram que lá, aqui nesse método dos blocos, a gente ainda tem a folga, né? E aí a gente vai ter a folga total e a folga livre. A folga total vai ser a última data de início menos a primeira data de início da nossa atividade, ou ainda a última data de término menos a primeira data de término. Essa folga total ela vai representar quanto minha atividade pode atrasar sem comprometer o prazo do projeto, certo? No caso, o caminho crítico é a sequência da atividade de menor folga total. Aqui, no caso, a folga nula, né? Então, a gente vai observar que quando a gente passa pelo caminho crítico, a gente não vai ter folga, né, para as atividades. Então, essa folga vai ser nula, tá certo? É uma das formas também da gente identificar o caminho crítico. E a folga livre, né, vai ser igual à última data de início, e aí o mínimo entre a primeira data de início da atividade sucessora menos a primeira data de término, certo? Essa folga livre, ela vai representar o quanto a atividade pode atrasar sem prejudicar o início mais cedo de suas sucessoras. Bom, de forma resumida, né, em relação ao caminho crítico. O caminho crítico é a sequência das atividades que vai determinar o prazo total do projeto, né, e são aquelas atividades que a gente não tem folga. Vai ser o maior caminho entre o início e o fim do projeto. Ele vai ser composto pelas atividades de menor folga total, que são as atividades críticas. Se a gente aumentar em uma unidade de tempo a duração de uma atividade crítica, a gente vai aumentar em uma unidade de tempo o prazo total do projeto. A atividade mais longa do projeto não necessariamente integra o caminho crítico, assim como a atividade mais cara do projeto não necessariamente integra o caminho crítico, nem a mais complicada de se executar, certo? Uma atividade não crítica pode atrasar uma quantidade de dias equivalente à sua folga total, sem afetar o prazo total do projeto, certo? Então, a atividade não crítica, ela tem lá a sua folga total e ela pode atrasar aquela quantidade de dias. Se essa atividade atrasar mais do que essa folga total, o prazo do projeto será aumentado. Uma atividade não crítica se torna crítica se toda a sua folga for consumida, né? Porque aí ela vai se caracterizar justamente em uma atividade crítica, que não tem folga. Quanto menor for a folga total dessa atividade, maior a probabilidade dela se tornar uma atividade crítica, né? A folga livre, ela vai representar quanto tempo uma atividade pode atrasar sem atrasar o início mais cedo de suas sucessoras. Se essa folga livre da atividade for consumida, suas sucessoras não poderão iniciar na data mais cedo, né? Elas vão iniciar na primeira data mais tarde.
Quando a gente reduz uma unidade de tempo na duração de uma atividade crítica, a gente também reduz o prazo total do projeto em uma unidade de tempo. Se a gente aumenta em uma unidade de tempo na duração de uma atividade não crítica, a gente não atrasa o prazo total do projeto. Essa atividade ela pode até passar com pouco caminho crítico, mas ainda assim não afetará o prazo total. A redução da duração de uma atividade não crítica não vai afetar o prazo total do projeto, então às vezes não é vantajoso eu adiantar esse tipo de atividade. Entretanto, se eu adiantar ou reduzir o tempo, né, de uma atividade crítica, aí sim eu estou reduzindo o tempo do meu projeto. As atividades críticas têm as datas, eita, tá até escrito errado aqui, já 2 palavras que eu vejo escrito errado. As atividades críticas têm as datas mais cedo iguais às datas mais tarde, a não ser que haja um prazo imposto. As atividades não críticas têm datas mais cedo diferentes das datas mais tarde. E a folga total representa quanto tempo uma atividade pode atrasar sem impactar no prazo total do projeto, certo? Pessoal, hoje era isso que eu gostaria de dizer para vocês. Agora a gente vai fazer um exemplo para fixar esse conteúdo visto hoje. Espero que vocês tenham entendido e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.